Opa pessoal, tudo bem? Quem que está falando é o Leonardo do canal O Analista. E tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai estar passando uma estratégia muito interessante, muito simples para quem está começando no mercado de criptomoedas. Essa estratégia eu gosto de chamar de estratégia do caixote. Seria basicamente o quê? É você encontrar um suporte e uma resistência, causando assim uma lateralização do mercado. É mais ou menos assim que funciona o mercado algumas vezes. A gente pode perceber que no FCT ele está com uma lateralização. O preço está indo para cima, para baixo, não dá nenhuma indicação se ele vai subir ou se vai descer. Nisso a gente pode brincar um pouco. Pode perceber que eu coloquei aqui dois fatores de risco que são duas operações que eu fiz. Então basicamente você pode fazer o quê? Por exemplo, tá vindo descendo e se vê que chegou ao finalzinho aqui, tá quase batendo, ó, aqui ó, esse candle, a sombra desse candle quase batendo na resistência aqui. A gente pode fazer o quê? Comprar. Porque a gente sabe que vai subir um pouco, a gente já pode pegar aqui e fazer o quê? 22% de lucro. Se, por exemplo, a gente pegou e vendeu aqui, e se o preço continuar subindo, subindo, vai ser nesse momento aqui. No momento que a ordem compradora romper isso daqui e continuar subindo, a gente pode comprar. Só que como não foi o caso daqui, a gente esperou o quê? A gente esperou a desvalorização, aquela desvalorização e desceu. É mais ou menos assim que funciona. Só que como, por exemplo, se a gente fosse colocar aqui, ó, nessa região aqui, vou colocar aqui uma de ordem vendedora, aqui, posição de ordem vendedora. A gente colocar aqui, ó, pronto, ajustado. Se, por exemplo, nesse momento aqui que a gente esperou desvalorização e de repente aqui, ó, pode perceber que ela começou a subir. No momento que romper esse fator aqui, a gente pode perceber que vai entrar numa tendência de alta. Então a gente compra. Nesse momento aqui que a gente compra esse preço e vende de acordo com o seu objetivo. Essa estratégia é muito boa para quem está começando, sabe? Então, basicamente, se encontra um suporte, uma resistência, e com isso você marca esses dois indicadores e depois disso você só vai brincando com a variação do preço. Tá vendo que desvalorizou um pouco? Coloca um fator de compra aqui, ó. Por exemplo, vou comprar aqui, ó. Vou fazer mais ou menos aqui a compra, mais ou menos nessa região. Você faz o que? Tu pega aqui a posição compradora, vem aqui, demarca aqui nessa região, marca nessa região e marca o alvo mais ou menos na região aqui do preço que você quer vender. Depois disso a gente pega e diminui um pouco o fator aqui de risco, deixa um pouco aqui, mais ou menos aqui, pronto, feito. A gente deixa e vai brincando com isso. Bateu aqui, compramos, subiu, e assim a gente vai brincando. Mais ou menos assim que funciona essa estratégia. A gente pode brincar com essa lateralização utilizando essa estratégia aqui do fator de risco. E assim que houver, por exemplo, esse pump aqui, ó, e se romper da posição vendedora, houver o rompimento dessa região aqui, a gente faz o quê? Compra porque a gente sabe que vai entrar numa tendência de alta. Foi nisso que aconteceu na FCT. Se a gente for puxar o gráfico do Ethereum aqui também, vamos puxar o gráfico do Ethereum aqui, pode perceber que, ó, o Ethereum nessa região aqui, ele estava fazendo a mesma coisa, ó. Ele veio subir, depois desceu, depois voltou a subir. A gente pode perceber nessa região aqui que ele deu uma pequena lateralizada aqui nos preços. A gente poderia brincar um pouquinho também nessa região. Por exemplo, a gente poderia ter feito o quê? Comprado aqui nessa região quando houve o rompimento desse, quando passou esse suporte aqui, ó. A gente coloca para vender mais ou menos esse preço. Coloca aqui, mais ou menos aqui. Puxa aqui. Depois a gente vem com uma ordem, uma posição vendedora aqui. Mais ou menos na faixa de preço onde a gente comprou. A gente coloca aqui em cima, um pouquinho mais para cima aqui da resistência. Coloca aqui. Agora a gente faz o que? Coloca ali novamente, só que agora de compradora. Mais ou menos nessa região aqui. Mais ou menos assim que pode utilizar esses indicadores para poder mexer. Aqui a gente pode perceber que aqui em cima a gente tem uma resistência, aqui a gente tem um suporte. Deu uma pequena lateralização, mas o mercado já voltou a subir, depois voltou a descer. E hoje a gente está aí de volta, que ele voltou, bateu quase os US$ 400 e voltou a descer de volta. Agora a gente encontra novamente ele nesse suporte, aqui nessa resistência. A gente pode voltar a brincar, por exemplo. Pode perceber que nessa região aqui, ó,
pode fazer novamente isso daqui, ó. Vamos lá. Recentemente o preço aqui, a gente pode pegar a ordem vendedora aqui, demarcar aqui nessa região, colocar o stop mais ou menos aqui e o suporte aqui. Mais ou menos assim, pronto. A gente pode marcar aqui mais ou menos aqui, uns 10%, tá bom. Pronto, feito, realizado. A gente pode brincar com mais ou menos isso. Utilizar esses indicadores aqui para juntar tudo isso. Sempre recomendo que um fator de risco 3x1. 3 de lucro e 1 de risco, tá bom? Muito importante isso. Isso é uma estratégia bem simples do mercado. Pode ser utilizada a qualquer momento. E ela é muito simples porque eu só utilizo tipo 3 indicadores. Suporte, resistência e fator de risco, basicamente. É muito básico isso. Qualquer iniciante pode utilizar uma dessas estratégias. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!